E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. E nem vamos enrolar, vamos fazer questões de Vargas. Lembrando que o PDF, para vocês que estão seguindo aí, o PDF sobre algumas questões de Vargas que caíram no Enem desde 2012, caíram todos os anos até 2017. Pode ser que caia em 2018, 2019, por aí vai. Está aí na descrição para você baixar, responder essas questões e vir aqui comigo que toda semana, às vezes mais vezes, 2 dias por semana, às vezes 3, eu estou respondendo questões aqui aos poucos, sempre vídeos de 2 questões para a gente debater. Funciona também como uma revisão para quem já viu sobre Vargas e para quem ainda não conhece, ainda está zerado. Lembrando que eu tenho vídeos sobre Vargas que eu estou deixando no card aqui. E lembrando também para vocês não deixarem de me seguir nas redes sociais, o Twitter, o Facebook. Eu sou mais engajado no Twitter, mas também no Instagram, porque lá no Instagram eu tenho um trabalho de fotografia. Tá passando um carro maravilhoso de som ali fora. Esse bigodinho fica bonito dançar. Ó, e também se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ver os vídeos anteriores das outras resoluções de exercício sobre Vargas. E o carro parou, agora está voltando. E também curtir esse vídeo no final se você achar que ele foi interessante, se ele ajudou para você estudar aí. Também temos uma campanha no Apoia-se aí para o pessoal que quer voluntariamente, isso é importante dizer, contribuir para o crescimento financeiro do canal para a gente ficar cada vez mais por conta. Hoje eu não estou com folha, eu estou aqui com o meu celular e vou ler. Nós estamos na questão 8 do Enem 2016, vocês já estão vendo ela na tela. E como eu estou com o celular, pode ser que eu dê umas gaguejadas aqui, como vocês sabem, eu enxergo pessimamente mal, né? Questão 2016, né? Que é a questão 8 aí do nosso PDFzinho aí que eu deixei para vocês. Baixem, tá? Se está chegando agora, baixa ele. A experiência do movimento organizado de mulheres no Brasil, olha, oferece excelente exemplo de como se pode utilizar a lei em favor da melhoria do status jurídico, da condição social, do avanço no sentido de uma presença mais efetiva no processo de decisão política. Ao longo de quase todo o século XX. Com mais intensidade em algumas décadas do que em outras, as mulheres brasileiras conseguiram obter vitórias expressivas. Olha só que importante. Algumas vezes abolindo dispositivos legais discriminatórios, acabando em alguns aspectos com a discriminação, outras conseguindo aprovar novas leis. Então está falando do avanço dos direitos das mulheres aí no século XX. Vocês vão entender porque que Ixi, eu saí aqui do meu coisa aqui, peraí. Por que é uma questão sobre Vargas isso aqui? Tá aí, ó. Em relação ao regime democrático no país... Opa, não, eu falei errado, já estava na 9 já. A atuação do movimento social abordado no texto resultou na década de 30 em... Por que é uma questão de Vargas? Porque 30 é o governo Vargas. Isso aí dos direitos resultou no quê? Na década de 30, especificamente dentro do governo Vargas. Tá? Porque podem ter vários direitos, mas dentro do governo Vargas, o que foi resultado? O que resultou? Alternativa A, direito de voto. Alternativa B, garantia de cotas. C, acesso ao trabalho. D, organização partidária, as mulheres podem se organizar partidariamente. E E, igualdade de oportunidades. Para pensar, gente, essa aqui não está difícil, hein? Se você olhar o texto com calma, bom, vamos falar a resposta aqui, né? A alternativa certa, correta, é a alternativa A, direito ao voto. Gente, na década de 30, as mulheres estavam pedindo, se organizando no sentido de garantir os direitos políticos, porque elas não tinham direitos políticos, que resultou na Constituição de 1934. E o que dizia a Constituição de 34, que é dentro do governo Vargas? A Constituição de 34 dizia que as mulheres tinham o direito de votar e serem votadas. Garante o direito, o acesso à participação política através do voto. Tá? Outros direitos foram sendo adquiridos depois, outros até hoje não foram adquiridos, ainda tem muita luta para conquistar, mas dentro da era Vargas,
Olha só o card, né? E já deixei aqui para vocês verem a Era Vargas. Quando a gente fala do voto feminino, as mulheres garantiram, né? O movimento no Brasil, inicialmente, ele foi sufragista. Significa que é buscando o voto. Sufrágio é voto, tá? O voto universal, direitos de todos votarem, homens e mulheres. Antes era só homem que podia votar, né? E aí as mulheres reivindicaram esse direito. Dentro do governo Vargas, é claro que o Vargas tomou isso como uma estratégia para poder garantir depois, quando ele precisasse, o voto das mulheres, ele falando que era ele que deu e não foi um presente, isso foi uma conquista. Se não há reivindicação, isso vale para a nossa sociedade atual, inclusive. Se não há reivindicação, não há conquista. Tá? Você não consegue garantir direitos se você não luta por eles, em todos os sentidos da vida. Em todos os sentidos da vida. Então, o que acontece? Porque ninguém vai te dar isso de mão beijada. Só para ver outras aqui, ó, garantia de cotas, não. Inclusive, não, se eu não me engano, não existem cotas. Acho que depende do âmbito, né? Que a gente foca muito em cotas em relação ao que mesmo? Em universidade, né? Mas eu acho que também é um negócio que não se tem. Acesso ao trabalho, as mulheres já tinham acesso ao trabalho. Tinham, tá? Acesso ao trabalho formal que a gente está falando, porque antes do Vargas o Brasil passou, vou dar um exemplo, tá? Passou pela Primeira Guerra Mundial em 1914 e precisava de mão de obra nas fábricas brasileiras porque o café estava em crise. Então muitas mulheres foram empregadas. Inclusive, as mulheres empregadas nas fábricas lá da década de 10, né? Elas se organizaram, inclusive. Isso aí foi um tiro no pé do próprio governo, que precisava da mão de obra geral das mulheres. As mulheres se organizaram e passaram, né, o movimento sufragista passa por aí também. As mulheres se organizando, discutindo essas questões políticas, tá? Organização partidária não, e igualdade de oportunidades, pensa no dia de hoje, né? Assim, não tem, né? Não, assim, não tem essa igualdade necessariamente. Você pode, claro que você tem mulheres, mas a gente ainda discute que ainda há muito preconceito. Não sei se ainda em forma de lei, mas ainda há muito preconceito. Ok? Vamos partir para a próxima questão. Acho que a minha luz está mudando porque hoje está um dia chuvoso, eu não estou usando o meu equipamento de iluminação. Agora já estamos no Enem de 2015. Olha só quantas questões de 2016 caíram. É porque em 2016 foram duas provas, né? Foram duas aplicações, se vocês lembrarem. Em 2015, que é a questão agora 9, a Justiça Eleitoral foi criada em 1932. Governo Vargas também, que é o governo provisório. Como parte de uma ampla reforma no processo eleitoral, incentivada pela Revolução de 30, que foi quando Vargas assumiu o poder em 30, né, que eles chamam de Revolução de 30. Sua criação foi um grande avanço institucional, garantindo que as eleições tivessem o aval de um órgão, é isso mesmo? Teoricamente imune à influência dos mandatários. Então está falando da criação da Justiça, deixa eu ver aqui de novo, da Justiça Eleitoral, em 1932, e está falando então que ela teve um avanço institucional, a criação da Justiça do Trabalho. Pergunta, gente, em relação ao regime democrático no país, a instituição analisada, que é a Justiça Eleitoral, teve o seguinte papel. Por que a gente precisou criar, no governo provisório do governo Vargas, a Justiça Eleitoral? Essa pergunta é muito boa. Alternativa A, porque ela implementou o voto direto para presidente. Alternativa B, combateu as fraudes sistemáticas nas apurações. Alternativa C, alterou as regras para as candidaturas na ditadura. Alternativa B, impulsionou as denúncias de corrupção administrativa. E a alternativa E, expandiu a participação com o fim do critério censitário. Vamos lá, gente, para pensar por que é importante a justiça eleitoral no governo aí provisório do Vargas. Eu falo para vocês, se vocês colocaram alternativa B, vocês estão corretos. Combateu as fraudes sistemáticas nas apurações. Vamos lá que a gente precisa lembrar um pouquinho da República Velha. Antes do Vargas, nós vivíamos a República Velha, que é a espada, e depois a oligárquica. E como que era o sistema eleitoral da República Oligárquica? Era aquele famoso voto de cabresto. O voto era amplo, homens podiam votar a partir dos 21 anos de idade, era independente da renda, então não era esse voto censitário de acordo com a renda,
era independente da renda, só que o voto era aberto, porque os coronéis, né, que eram os fazendeiros, eles colocavam seus funcionários das fazendas, lembrando que naquele período o Brasil ele era muito mais agrário, então a população, o eleitorado estava muito mais na zona rural, sofrendo os mandos e desmandos dos fazendeiros, dos coronéis, dos cafeicultores, no café com leite, do que na cidade, né? Então, e aí o voto era aberto, você tinha que falar em quem votava, porque é isso que chama voto de cabresto, é como se o fazendeiro tivesse o eleitor no cabresto. E isso é considerado uma fraude, porque você tirava o teu direito de votar em quem você quisesse. O voto é um direito, né? E aí você votava abertamente, o coronel sabia em quem que você estava votando. Isso podia custar o seu emprego, podia até custar a tua vida, né? Porque os coronéis, os fazendeiros eram os donos do Brasil, essa aristocracia rural. Talvez nada acontecesse com eles se eles pudessem, se eles matassem. E é o famoso faça tudo parecer. Chegava para o capataz e falava assim: faça tudo parecer um acidente. Olha só, então é isso. E o Vargas, ele quer acabar com esse sistema de fraude. Por quê? Porque ele participa ali a formação da candidatura dele em 29, é a famosa Aliança Liberal. Uma das pautas das bandeiras levantadas é o estabelecimento do voto secreto através da criação de uma justiça eleitoral que garante ao eleitor o direito de votar em quem ele quiser. É claro que na prática, lá na frente, não vai ser assim que vai funcionar o Vargas. Vargas vai virar ditador lá na frente. Não vai ser assim que vai funcionar mesmo. Mas a gente está falando do discurso da criação da justiça eleitoral. Qual foi o objetivo da sua criação? É acabar com essas fraudes. Só para vocês terem noção, o tamanho da fraude, quando esses cafeicultores riquíssimos, eles percebiam que eles poderiam perder um processo eleitoral, eles roubavam ainda mais. Nas eleições de 29, que era Vargas defendendo a Aliança Liberal, contra o Júlio Prestes, o candidato cafeicultor de São Paulo ia perder essas eleições e eles foram acusados de fraude. Eles venceram, mas eles foram acusados do Vargas. Vargas não aceitou, chamou de fraude. Gente, nas eleições de 29 apareceram nomes que não existem. O pessoal chegava lá com pessoas que já morreram para votar. Entenderam? E quem podia fazer alguma coisa? Nada, eles eram os donos do poder, não tinha uma justiça eleitoral, a economia brasileira dependia deles. Chegou a aparecer o nome do Dom Pedro II, Pedro de Alcântara lá votando. Dom Pedro II nem mais nessa terra estava, entenderam? Então, é uma das pautas do Vargas, a justiça eleitoral, isso é muito importante. Só para ver as outras alternativas, para ver se tem alguma coisa aqui, ó. A alternativa A diz que implementou o voto direto para presidente. Tudo bem, não é essa. Por que não é essa? Porque o voto direto para presidente já existia, de maneira fraudulenta, mas existia. Tá? A alternativa C diz que alterou as regras para as candidaturas na ditadura. Ainda não é ditadura. E na ditadura não tem democracia, não tem voto. Entenderam? Não tem, a justiça eleitoral, ela praticamente é nula numa ditadura. Não é ditadura ainda, vai ser depois, tá? Ditadura é o contrário de democracia. A alternativa D diz que impulsionou as denúncias de corrupção administrativa. Poderia, mas não é o foco. O foco é tornar um sistema eleitoral mais justo e tentar fazer ele ser incorruptível, tá? E a alternativa E diz que expandiu a participação com o fim do critério censitário. Na verdade, o povo em geral já participava. Não tinham as mulheres. A gente falou agora há pouco, né, da outra questão. Mas assim, em relação a classes sociais, os pobres participavam, tá? Desde que fossem homens acima de 21 anos, tá? Não eram só ricos, tá? Então esse censitário aí de renda não tá valendo aqui. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, porque essas questões são muito importantes para fazer a prova de vocês. Deixa aí nos comentários se essas baterias de exercícios que a gente está fazendo, tanto de sociologia, filosofia, quanto de história, elas estão contribuindo de alguma forma, estão ajudando a elucidar aí um pouco, a gente aprender a resolver questões, que isso é muito importante. Conteúdo a gente às vezes lembra muito. Será que a gente consegue colocar isso em prova? Será que a gente consegue colocar isso na prática? Tá? Eu vou ficando por aqui, gente. Foi um enorme prazer. Tá? Um bom fim de semana a todos aí, se você estiver assistindo esse vídeo na sexta-feira. Grande beijo, fui! Agora vamos meditar, né?